Oi, gente, tudo bom com vocês? A gente está aqui falando agora sobre a escola literária Romantismo, bastante conhecida, bastante pedida nos vestibulares também. Uma vez ou outra tem perguntas sobre romantismo, ou algum um poema, ou algum texto, vai estar aparecendo. Bom, essa escola ela surgiu no final do século XVIII e no começo do século XIX, então foi mais ou menos por essas épocas. O contexto histórico dela. Eu vou falar primeiro aqui sobre a Europa geralzão, sem focar em Portugal. Aí depois eu vou focar em Portugal, tá bom? Aí essa vai ser a primeira parte desse vídeo. Primeira parte lá na Europa e Portugal, segunda parte Brasil. Beleza? Surgiu na Europa no século XVIII e ainda até meados do século XIX, igual eu falei. Influenciou a literatura, a pintura, a música e a arquitetura, igual qualquer outra escola literária, mas o romantismo influenciou bastante essas artes. É, movimento de oposição ao arcadismo, ao racionalismo e ao iluminismo. Então, tudo que era arcaico, aquela coisa lá, nossa, vamos ser racionais, vamos ficar no campo livre, não tem mais, não tem mais, já passou, então vai ser algo de oposição, algo contrário ao arcadismo. O movimento romântico cultiva uma visão de mundo centrada no indivíduo. Então, lembrando, o arcadismo era algo fingido, você nem conhecia, na verdade, o autor direito. Só conhecia os personagens que ele colocava, até porque eles usavam pseudônimos. Então, é algo bem assim, fora do indivíduo, mas agora o indivíduo vai estar presente, a gente vai saber tudo que o indivíduo está passando. Então, o romantismo também é isso. Esse clima de valorização da liberdade e renovação marcou muito a literatura romântica, principalmente baseados nessa liberdade, os poetas se sentiram livres para expressar seus sentimentos na poesia, além de não se sentirem mais presos à métrica dos versos que as escolas anteriores valorizavam. Estava tendo aquelas revoluções pela liberdade dos países, pela liberdade do povo, então os poetas se sentiram livres para criar, não é mais aquela coisa tipo padrãozinho. Agora vai ser algo, vou ser original. Agora eles não querem mais copiar igual o arcadismo copiou entre aspas, o neoclassicismo, que é o novo clássico, que copiou o classicismo, né? E o classicismo copiou a antiguidade clássica. Então, parou disso, agora eles querem ser eles mesmos, se sentirem livres para escrever o que eles bem entendem, os sentimentos dele. Aí o romantismo é a escola de expressões, dos sentimentos, da liberdade de expressão. No início da Europa, a gente pode retratar duas obras que foi bem importante para dar o foco no romantismo, que tem um base sentimentalismo, e o romantismo ele tem como condição também o escapismo pelo suicídio. Então acontece a drama amorosa, porque o romantismo vai ser ligado ao amor, mas não somente ao amor, vocês vão entender mais tarde. Mas também no final eles querem escapar pelo suicídio. E nisso a gente vê no romance O Sofrimento do Jovem Werther, de Goethe, em 1774. Foi na Alemanha que foi postado esse livro. Mas repercutiu muito esse livro porque no final o cara ele se suicida porque o amor da vida dele não deu certo, tipo, então ele só achou que ia conseguir vencer aquilo se suicidasse. E com isso surgiu uma repercussão, um montão de gente começaram a se suicidar porque se identificou com ele. Então, até foi proibido esse livro, muito coisa louca, né? Tipo, imagine. Hoje em dia já voltou, já tirou da proibição, você consegue comprar, ler à vontade, mas naquela época, gente, aquele livro não era de Deus. Inglaterra, início do século XIX, teve com a poesia ultrarromântica de Lord Byron e o romance histórico Invaioye, de Walter Scott. Então esses foram os primeiros, coisinhas tipo, pegada lá na Europa, importante. As suas principais características são oposição ao modelo clássico,
Escritura longa de textos em prosa, aquela coisa de texto normal. Você pega um livro, não é um vários escrito a texto grande, é, sem ser poema, sem ser poesia. A prosa é um livro normal, tipo, vamos supor Crepúsculo, acho que todo mundo aqui conhece. Aquela fórmula lá é uma prosa. Um poema é algo padronizado em estrofes, em versos. Uma poesia é algo mais ritmada. Então, tenho essas três características em mente, vai dar certo. Desenvolvimento de uma trama central, narrativa ampla refletindo uma sequência de tempo, o indivíduo passa a ser o centro das atenções, então tem o foco do cara, da menininha, vai ter essa atenção. Vai ter um surgimento do público consumidor, vou falar isso mais pra frente. Uso de versos livres, versos brancos na poesia, então não vai ser tipo, vou fazer a poesia como eu bem entender. Então, é livre, não tem aquela coisa, precisa ser rimado, assim, não. Exaltação do nacionalismo, da natureza e da pátria, também vou falar mais disso mais pra frente. Idealização da sociedade, do amor e da mulher. Criação de um herói nacional. Sentimentalismo e supervalorização das emoções pessoais, que vai ser tipo, a presença de sentimentos. Vai ter o subjetivismo, o egocentrismo e a fuga da realidade. Porque a pessoa está idealizando uma pessoa, né? Idealizando o amor, idealizando a sociedade. Então ela vai meio que fugir do real, mas então vai imaginar a perfeição daquela coisa. Eu vou mostrar mais pra frente isso também. Aí, o romantismo em Portugal agora. Contexto histórico, surgiu em contexto de estabilidade política no país, porque estava tendo lutas civis entre liberais e conservadores. A renúncia de Dom Pedro lá no Brasil, aqui no Brasil, no caso a gente está falando Portugal, a renúncia de Dom Pedro aqui no Brasil, que ele queria lá em Portugal, conseguir o seu trono, aí ele saiu daqui e deixou pro filho dele. Teve um momento de insatisfação e de transformações econômicas, políticas e sociais. Revolução Francesa, Guerras Napoleônicas, Revolução de 1830 e 1848. Isso vai agravar pra caramba na literatura, porque todos esses contextos, essas coisas, esses contextos que estão acontecendo no país vão repercutir na literatura. Mas a gente tem que lembrar que o romantismo é algo romântico, legal. Vai ver um filme lá no cinema romance, é sobre um casal. Mas na literatura, o romance, ele é mais algo longo, é um texto longo. É claro que você pode achar livros que vai ter romance lá, vai ter, mas não é muito certo. Mas se você vê romance romântico, quer dizer que é sobre amor, é sobre algo, alguém está mostrando sentimentos por algo. Isso é isso. Então, o romantismo não se refere apenas ao sentimento de amor e paixão, ele também é tratado pela pátria e exaltação da natureza. Porque a pátria amada é por causa que, como tá tendo várias repercussões, várias guerras lá, lutas em Portugal, lembra que é em Portugal que a gente tá falando. Lá em Portugal, então as pessoas estão querendo retratar, lembrar a pátria, elas então viraram muito patriotistas, viraram tipo, essa é a minha terra e eu vou lutar por ela. Então, isso acarretou bastante na literatura, o nacionalismo. Vai ser isso. Vai surgir um herói, igual eu falei antes, que eles vão mostrar o herói como ganhou a luta para proteger o país, entendeu? Então, por isso, as primeiras expressões do romantismo tratavam de cavalaria da Idade Média, ou romances medievais, o cavaleiro visto como herói, porque ele estava indo lá lutar pelo país dele, então ele é um herói. Pegou? Lembra daqueles filmes, aquelas leituras que o cavaleiro vai lá, consegue lutar, perde a vida pelo país, mas o país ficou intacto. É assim que era o romantismo naquela época. Aí no século XIX, temendo a invasão francesa, eles também acarretou isso, porque eles ficavam com medo que a França invadia Portugal, porque estava tendo aquelas lutinhas uma contra os outros.
E também estava tendo o início do processo da independência do Brasil, mas isso a gente comenta lá no Romantismo do Brasil. As características do romantismo em Portugal é o byronismo, o culto ao fantástico, sonho, o egocentrismo, o mal do século, medievalismo e, e a religiosidade. Culto ao fantástico. Então, aquela coisa, ai, aquela pessoa é linda, é formosa. Então, ele tem um sonho em ter aquela pessoa. Ele acha que a pessoa é perfeita. Ele acha que a sua nação é perfeita. Ele acha que o que ele quiser é perfeito. Então, é o egocentrismo que a pessoa pensa só nos sentimentos dela, sabe? Essas coisas, assim. O mau século, estava acontecendo as pestes, as lutas, essas coisas. O medievalismo e a religiosidade volta um pouquinho, o medievalismo e a religiosidade, ela volta um pouquinho à presença lá da fé, do teocentrismo, tem até ali embaixo, mas não quer dizer que vai voltar tipo, em foco, em pesadão, igual tinha antigamente, não. Mas as pessoas vão voltar a falar, vão voltar a ter essa ideia do Deus poderoso, mas não tão como antigamente. Vai ter o individualismo, igual eu falei. Vai ter uma liberdade formal, aquela coisa tipo, as pessoas são livres, então só vai. Vai ter uma adjetivação abundante, por isso vai ter o uso intensivo de exclamações, interrogações e reticências, porque vão ser livres para usar. Vai ter subjetividade e originalidade, então eles vão ser originais a partir de agora, não vão ser mais cópias, não vão ser mais inventados. E vai ser subjetivo porque ele vai estar idealizando uma coisa, né? Que vai ser o amor da mulher, o amor, a pátria, não importa. Vai ter um exagero de sentimento, que é o exaltar o sentimento como amor, tristeza, melancolia, saudade. E, muito importante, no romantismo nunca há final feliz. Tipo, quando vai retratar uma paixão de duas pessoas. Não há final feliz. O medievalismo, o teocentrismo, o nacionalismo e patriotismo é a exaltação do herói, da pátria, da natureza. Aí tem o culto à natureza, a exaltação de ambientes naturais e a saudade do passado. Essa saudade do passado, porque como está acontecendo várias coisas assim na cidade, lá no país deles, eles estão com saudade de como era antigamente, então eles acabam escrevendo as coisas do passado. Eu vou mostrar para vocês. Aí, nisso, acontece os autores da primeira geração romântica. Importante vocês saberem, tem 3 gerações, então é importante vocês entenderem essas gerações, pelo menos, tá? Primeira geração, fase marcada pelo nacionalismo. Então, vai ser retratada pelo amor à pátria. Tem início em 1825 com a publicação do poema Camões de Almeida Garrett. Vai ter uma biografia sentimental do autor. Tipo, lembra Camões lá na classicismo, coisa bem antiga, né? Então vai ter uma biografia sentimental do autor. Esse cara, ele vai estar relembrando o Camões, vai estar mostrando, vamos relembrar ele, vamos, vai ser tudo de bom. Aí vai ter um projeto romântico o projeto romântico da primeira geração toma fôlego com a publicação de A Voz do Profeta de Alexandre Herculano. Lembra que eu falei para vocês que o público começa a ser consumidor? Porque o Alexandre Herculano ele publicava esses poemas, esses textos eram publicados em revistas, em jornais. Então, vamos supor, publicava a cada semana. Então, publicou hoje, na segunda, só vai publicar segunda que vem. Então, o público acaba sendo consumidor, então vai comprar toda segunda. Ou todo dia, então, porque eles querem acabar de ler, né? Então, por isso vai ser um público consumidor. As obras dessa fase do romantismo português são marcadas por medievalismo, então vai ter uma presença lá do teocentrismo, vai ter idealizações da pátria, essas coisas. O nacionalismo e o saudocismo, que vai ser a saudade lá do passado, bonitinho. Esses escritores fazem parte de uma geração literária politicamente engajada e defensora do liberalismo. Lembra que o pessoal está querendo ser liberal?
pessoal tá querendo fazer o que ele bem querer, sem copiar, né? Então vai ser liberal, vão ser a favor total do liberalismo, a primeira fase. Consistente de seu papel artístico e político, os autores dessa fase empreenderam a reflexão sobre o processo criativo, sobre o romantismo que inaugurava de um país e sobre a nacionalidade portuguesa. Então, a primeira geração romântica vai ser presença do nacionalismo, ou saudades do passado, vai ter aquela parte lá de defesa ao liberal, os autores vão ser mais criativos, é, lembrando desses dois caras, Almeida Garrett e Alexandre Herculano, que vai ser sucesso. Segunda geração romântica, eu gosto bastante dessa segunda geração romântica. A segunda fase a fase do romantismo português, que durou em 1840 a 1860, é caracterizada pelo excesso de sentimentalismo, pessimismo, melancolia, religiosidade, idealização, sofrimento amoroso e adjetividade abundante. Então vai ter presença pra caramba de sentimentalismo. Vai ter muito excesso de sentimentalismo. Então o pessimismo vai estar lá em cima. Vai ter muito. Melancolia também. São recorrentes temáticas como amor, morte e saudade. Essa geração não estava mais comprometida com o projeto ideológico nacionalista da primeira geração. Então eles não estão mais pensando na pátria, no nosso país. Agora eles querem focar no amor mesmo, sabe? Essa aqui é bem amor, bem dramático também, já que o país atingia a sua estabilidade política. Então o país estava entrando em instabilidade, estava sussa, então agora os caras românticos querem, então bora colocar sentimentos aqui. Então eles colocaram bastante sentimento. Aí tem o ultrarromantismo, que também é um nome, ultrarromantismo. Já pensou, o romantismo já é aquela pegada de sentimento, o ultrarromântico é mais ainda. É caracterizado pelo seu caráter e entretenimento da classe burguesa, leitora e consumidora das obras desse período. A mesma coisa que acontecia lá. Os autores publicavam lá na revista, um capítulo. No próximo vai ter outro capítulo e eles iam comprando até acabar, né, os capítulos. Vistas pela crítica atual como obras de autores que se preocupavam mais com a forma do que com o conteúdo. Tem uma crítica dessas pessoas que se preocupavam bastante com a forma como eles escreviam do que com o conteúdo. Então, estava tendo isso. Mas, agora, os principais autores que a gente pode falar é o Camilo Castelo Branco com Amor de Perdição. Gente, eu acho esse livro perfeito. O romance conta a história de Simão Botelho e Teresa de Albuquerque, que acabam se apaixonando e vivendo um amor escondido, pois pertencem a duas famílias que se odeiam. É muito legal, recomendo ler, é muito legal mesmo. Lembra que o romantismo no final não tem um final feliz, no final alguém acaba morrendo. Aqui também, não vou dar spoiler, mas no final alguém morre. Não tenham esperança, gente. Mas é um desfecho bem legal, a drama desses dois, o romance desses dois é muito legal. De verdade. Eu acho muito top. E temos Soares de Passos com poesias. Poesias. Então, segunda geração, presença de sentimento, presença de amor, dessas coisas, então vai ser lá, flor da pele. E vai ter essa presença mesmo, bastante sentimento. Segunda geração, bastante sentimento. Terceira geração. A terceira fase, lá em 1860 a 1870, é considerada pré-realista, pois marca a transição do romantismo para o realismo naturalismo português. Essa geração produz obras com temáticas sociais, portanto possui uma perspectiva um pouco mais realista, apesar do seu caráter sentimental. Dessa forma, ao realizar um romantismo social, ela se opõe aos ultrarromânticos e retoma a literatura ideológica política da primeira fase. Então, o que os autores da terceira geração romântica? Eles são meio que realistas, pré-realistas, mas ainda tem uma pegada sentimental. Só que eles são mais reais, eles são mais sociais com a vida, eles são mais
ainda tem aquela coisa, não tem final feliz, mas agora é um romance real, tipo, um romance mais social, mais, tipo, real mesmo. Os autores dessa geração são hugonianos, isto é, influenciados pelo escritor romântico francês Victor Hugo, com Notre Dame de Paris. Já assistiu aquele desenho lá, O Corcunda de Notre Dame? Então, é baseado nesse livro de Victor Hugo. Acho que quem já assistiu sabe do que retrata. Eu assisti, mas não lembro muito bem. Eu sei que no final não tem um final feliz, aquela coisa, né? Tem, assim, um senso de liberdade e justiça que buscam imprimir em suas obras. Então, vai ter presença de liberdade, vai ter presença de justiça nas obras deles. E seus principais representantes são Júlio Diniz, com As Pupilas do Senhor Reitor, que tem uma novela. É a história amorosa de duas jovens órfãs, Margarida e Clara, com dois rapazes, Daniel e Pedro. Também na trama final não tem um final feliz, não tem aquela coisa, e viveram felizes para sempre. Não, é real, tipo, o romantismo ele acha que o amor, o romance, o amor, a drama amorosa só vai ficar boa se no final alguém morrer, tipo, não faz menor sentido na cabeça dele. Eu não entendo porque eles pensaram isso, mas é isso que acontece. Então o romantismo não tem aquela e viveram felizes para sempre e bonitinhos juntos, não. Alguém morre no final e pronto. É louco, né? Temos o João de Deus com Flores do Campo e o Antero de Quental com Odes Modernas. Tá bom? Então, terceira geração, aquela pegada lá meio realista, mais com sentimento, não tem aquele final feliz, influenciados pelo Victor Hugo por causa da sua justiça e liberdade, e política, aquela coisa ideológica lá da primeira fase. E os seus representantes vão ser Júlio Diniz, João de Deus e Antero de Quintal. Tá bom? Então essas foram as 3 gerações, importante vocês entenderem elas. E aí, obrigada, aí a gente vai falar sobre o romantismo no Brasil para completar.